Você tem se enganado, acreditando que riqueza é questão de sorte, talento ou sorteios da vida. Mas a verdade brutal é: riqueza e prosperidade são linguagem secreta, um código que a maioria não sabe ler, e por isso muitos falham antes mesmo de começar. Você jamais vai vencer se não aprender os códigos da vitória. Esqueça os atalhos. Esqueça a motivação rasa. Hoje, vou te mostrar as 5 chaves internas que transformam realidade, bloqueiam a dúvida e elevam a quantidade de dor que você está disposto a pagar pelo sucesso. Ao final deste vídeo, você terá em mãos o mesmo manual mental que Warren Buffett, Marcus Aurelius e os maiores construtores de impérios adotam, não por acaso, mas por escolha. Aqui você não vai ouvir papo furado. Você vai entender como desenvolver a mentalidade dos que atuam em silêncio, mas fazem acontecer. Controlar emoções para não entregar seu foco à mediocridade. Estabelecer liderança mental, emocional e financeira, mesmo se tiver que construir tudo sozinho. E tem mais. No final, você vai saber como criar um simplício ritual diário, baseado nas 5 chaves, para se comprometer com a riqueza de verdade. Como se fosse um pacto invisível com a excelência. Então, se você chegou até aqui, comente nos primeiros segundos: "Eu entendo o código", e confirme que você está pronto para entrar para a verdade. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora, porque aqui eu só traço chave 1. Mentalidade de comando. Pessoas prósperas não esperam permissão do mundo ou das circunstâncias. Eles rompem com o talvez, amanhã, se der tempo. Eles criam sua realidade por decisão. Isso começa com essa mentalidade de comando. A maioria vive sem foco, reagindo a notificações e emoções. O rico dá ordens à própria mente. Você serve a mim, não o contrário. Ele acredita que, mesmo em cenários adversos, é capaz de traçar um caminho e não apenas seguir o que a maré faz. Marcus Aurelius dizia que o homem próspero é aquele que mandou em sua mente independentemente de seus bens. Warren Buffett ainda mora no mesmo lugar porque priorizou identidade, não aparência. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer bem-sucedidos, o imbatível assume que ser rico é competência, não estética. Chave 2. Você é escravo ou senhor do dinheiro. A maioria das pessoas vive como zumbis financeiros. Trabalham, consomem, endividam-se e chamam isso de vida. Mas os ricos, os verdadeiros ricos, sabem que dinheiro é só energia. Energia que ou você comanda ou ela te comanda. Energia que ou constrói ou destrói. E se você não tem consciência bruta sobre o fluxo do seu dinheiro, alguém tem. E está lucrando com isso. A matrix financeira. O jogo está armado, o sistema quer você emocional. Quer que você compre sem pensar. Quer que você busque prazer imediato, ao invés de liberdade futura. O rico percebe isso. Ele não está buscando parecer rico. Ele está construindo o ativo invisível mais poderoso. Liberdade mental, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Essa chave começa com brutal honestidade. Você sabe exatamente quanto entra e quanto sai. Você sabe quanto custa seu estilo de vida. Você sabe qual é seu ROI, retorno sobre energia e dinheiro, em cada mês. Se a resposta for não, então você não tem riqueza. Você tem um emprego emocionalmente exaustivo. John D. Rockefeller, ainda jovem, anotava cada centavo que entrava ou saía. Isso o fez controlar o jogo. Hoje, a maioria anota apenas os boletos vencidos e ainda culpa o governo, a inflação ou o chefe. O rico cria planilhas mentais. Ele está no jogo dos números, não das desculpas. Desafio para você. Pega agora seu celular, abre o bloco de notas e escreve: "Hoje eu controlo o dinheiro", não o contrário. Depois, anota exatamente o que gastou nos últimos 3 dias. Você vai se surpreender e talvez até se assustar com a verdade. Mas a riqueza
começa na clareza brutal. Chave 3. Riqueza é construída no silêncio, não no barulho. Enquanto muitos se afogam em ostentação nas redes sociais, os ricos de verdade seguem em silêncio. Eles sabem que fortuna não é para provar nada a ninguém, é para nunca mais depender de ninguém. Eles não falam de dinheiro, eles se tornam o dinheiro. O barulho é pobre, o pobre quer mostrar que tem, o rico quer garantir que nunca falte. A diferença é brutal. Sabe por quê? Porque a ostentação é a droga do ego, e o ego é o inimigo da construção. Enquanto o homem comum compra o tênis da moda, o rico compra ações da empresa que fabrica esse tênis. Enquanto o medíocre posta a viagem parcelada, o rico investe no fundo que lucra com o turismo. A construção invisível. A riqueza verdadeira começa no invisível. Hábitos silenciosos. Estudo diário. Investimentos constantes. Negócios construídos no subsolo. É como um prédio de 100 andares. Antes de subir, cava-se fundo. Quem olha de fora vê nada, mas quem olha de dentro sabe que o império está nascendo. Você tem paciência para construir no escuro? O segredo dos que vencem. Composição. Os ricos dominam a matemática da composição. Eles entendem que $1.000 investidos todo mês por 20 anos se tornam milhões com juros compostos. A mente composta diariamente com leitura e disciplina constrói uma fortaleza mental impenetrável. A saúde composta com treino e alimentação gera energia vital para executar tudo. A composição é invisível no início, mas avassaladora no fim. Prática para agora. Feche os olhos e visualize você em silêncio, trabalhando, estudando, investindo, ignorando as comparações. Visualize seu império surgindo enquanto o mundo está distraído. Essa visualização é o código. Isso é o início da sua revolução silenciosa. O mundo moderno está obcecado por exposição. Gritar, aparecer, mostrar, postar. Mas os verdadeiros construtores de impérios operam no silêncio. Eles não anunciam seus passos. Não precisam provar nada para ninguém. Entendem que a energia que você gasta falando é a energia que falta para executar. E quando você entra no modo execução silenciosa, a realidade se curva diante da sua consistência. O silêncio é mais do que a ausência de som. Ele é a proteção dos seus planos contra a dúvida alheia. Ele é a câmara onde a disciplina se fortalece e onde a mente se torna afiada. O homem que fala demais dissipa sua força. O que se cala, concentra. E quando age, é imparável. Não confunda movimento com progresso. Postar sobre sua jornada não é o mesmo que caminhar nela. Quantos já perderam batalhas por falar demais? Quantos desistiram porque entregaram seus sonhos à crítica antes mesmo de executá-los? Reclusão não é isolamento. É foco absoluto. É entender que há fases em que você precisa desaparecer para ressurgir invencível. A riqueza é construída no subterrâneo. Os maiores impérios nascem quando ninguém está assistindo. Você não precisa da aprovação de ninguém. Precisa de clareza. E clareza só nasce no silêncio. O ruído do mundo embota os sentidos. Mas quando você se cala, quando para de gritar para ser visto, começa a enxergar o que os outros ignoram. É no escuro que o ouro é purificado. É no silêncio que os imbatíveis são forjados. Você também sente que o silêncio tem sido seu aliado nas fases mais duras da vida? Me conta nos comentários como você lida com isso. Estou curioso para saber como você transforma a quietude em força invisível. A primeira riqueza não é o dinheiro, é a mente. Todo homem rico é, antes de tudo, um estrategista mental. Ele domina seus impulsos, constrói seu foco, bloqueia distrações e gera um sistema interno inabalável. E só depois que a mente está blindada, ele conquista o que quiser no mundo externo.
Você acha que enriquecer é sobre estratégias de investimento, negócios, networking? Sim, claro, mas esses são apenas braços. O cérebro é o coração da operação. Se sua mente é fraca, você vai sabotar qualquer plano. Se é forte, até um plano imperfeito vira ouro. Quer saber por que a maioria nunca sai da mediocridade? Porque vivem operando no piloto automático da escassez. Pensam pequeno, sentem medo de arriscar, duvidam do próprio valor. E quando se movem, fazem com medo de falhar. E o medo sempre cobra o preço da hesitação. Riqueza é uma consequência do seu estado interno. É como você pensa quando acorda. É o tipo de decisão que toma quando ninguém está vendo. É o tipo de leitura que consome, o tipo de gente que escuta. É o que você faz quando tem vontade de parar. Os ricos de verdade não têm sorte, têm visão. Eles visualizam antes de realizar. Sentem a vitória antes de alcançá-la e, principalmente, trabalham como se já tivessem o que desejam. Existe uma diferença brutal entre o homem que age por medo de perder tudo e o homem que age por certeza de que vai conquistar. Um atrai miséria, o outro constrói fortuna. Um anda com o freio puxado, o outro com o motor no talo. O código dos ricos não está nos bancos, está na cabeça. Você tem alimentado a sua mente como um milionário ou como um sobrevivente? Quero saber nos comentários qual mudança mental você já fez ou precisa fazer para entrar na frequência da abundância real. A verdade que ninguém quer ouvir é simples. O conforto é um assassino silencioso. Ele não grita, não sangra, não escandaliza. Ele sussurra, tá bom assim. E esse sussurro, repetido por dias, semanas, anos, é o que mata o potencial de milhares todos os dias. O homem que escolhe o conforto está assinando um contrato invisível com a mediocridade. Ele pode até não perceber, mas está dizendo, prefiro viver pequeno do que arriscar crescer. E o mundo, cruel como é, atende esse pedido com exatidão. Quer saber o que separa o homem rico do homem comum? Não é talento, é desconforto. O rico aprendeu a se sentir à vontade na pressão. Ele treina sua mente para suportar o caos. Enquanto o comum foge da dor, o rico usa a dor como academia. E quanto mais dor, mais forte ele volta. Você quer ficar rico? Então abrace o desconforto como um velho amigo. Quebre rotinas, corte prazeres baratos, destrua vícios de pensamento. Não vai ser agradável, mas vai ser libertador. Sabe o que é ainda mais desconfortável do que sair da zona de conforto? Viver uma vida inteira abaixo do seu potencial. Acordar aos 70 e perceber que foi domesticado pelo medo. Isso sim é tortura. Isso sim é falência espiritual. Os ricos vivem em guerra. Guerra contra suas desculpas. Guerra contra suas vontades infantis. Guerra contra seus próprios limites. Porque sabem que a vitória externa depende da disciplina interna. E disciplina dói. Mas quer saber o que dói mais? O arrependimento. Você pode escolher entre dois sofrimentos, o da disciplina ou o da culpa. E os ricos sempre escolhem o primeiro, porque o segundo destrói lentamente, como um veneno que você mesmo bebeu. Você tem escolhido o desconforto que fortalece ou o conforto que enfraquece. Me diga nos comentários qual atitude você precisa tomar hoje para sair dessa prisão invisível, chamada vida tranquila. Você já percebeu como as mentes mais brilhantes da história não surgiram do luxo, mas da necessidade? O caos é o berço da grandeza. E os ricos não apenas sabem disso, eles buscam o caos, porque entendem que só ali o verdadeiro ouro mental é extraído. O homem comum deseja tranquilidade. O rico deseja clareza em meio à turbulência. Enquanto uns fogem da tempestade, o outro constrói um império dentro dela. Isso acontece porque o código dos ricos começa na mente. O dinheiro é apenas um reflexo atrasado do pensamento. Se a sua mente é pequena, limitada e presa ao medo,
Seu saldo bancário será um espelho disso, mas o oposto também é verdadeiro. Quem treina a mente para pensar em expansão, em solução, em crescimento, acaba atraindo dinheiro como consequência. Inevitável. Não por mágica, mas porque a realidade externa se curva diante de uma mente imbatível. Só que existe um problema. A maioria das pessoas alimenta a mente com lixo. Notícias que geram medo, pessoas que vivem na escassez, entretenimento que emburrece e depois reclamam da vida medíocre que levam. Os ricos fazem o contrário. Eles blindam sua mente como um cofre sagrado. Eles entendem que o que entra pela sua atenção molda o que sai nas suas decisões. E decisões são a ponte entre a realidade que você vive e a vida que você sonha. Quer mudar sua realidade? Mude o que sua mente consome. Mude com quem você anda. Mude a conversa que você tem com você mesmo. Se você se trata como um servo, jamais agirá como rei. E se nunca age como rei, nunca será tratado como um. O jogo é mental. Sempre foi. Quem controla sua mente controla seu destino. Que tipo de pensamento você sabe que precisa abandonar hoje para começar a operar como um rei e não como servo? O jogo da autorresponsabilidade. Total, existe um momento na vida em que você precisa escolher continuar culpando o mundo ou tomar as rédeas e reescrever sua própria história. Os ricos não terceirizam a culpa. Eles assumem tudo. Até o que não é culpa deles, mas que cai sobre os ombros, eles transformam em matéria-prima para crescer. Essa é a diferença invisível entre o homem comum e o homem imbatível. O comum se vitimiza, o imbatível se responsabiliza. Se ele fracassa, ele assume. Se erra, corrige. Se alguém o prejudica, ele absorve o dano e volta mais forte. É assim que a elite se forma, com uma mentalidade que não espera resgate, porque entendeu que ninguém vem salvar. Você quer saber por quê? A maioria continua pobre? Porque prefere reclamar do governo, dos pais, da sociedade, do algoritmo, da crise. A maioria vive presa em justificativas, enquanto os ricos operam em soluções. Enquanto uns choram pelo leite derramado, outros já estão vendendo panos para limpar o chão. E não confunda essa responsabilidade com culpa. A culpa paralisa. A responsabilidade liberta. Rico não se sente culpado por ter errado. Ele se sente impelido a aprender, ajustar a rota e seguir como se fosse impossível parar. Essa energia é letal. Ela destrói desculpas, mata dúvidas e cala vozes internas que tentam sabotar. Quando você assume 100% de responsabilidade, até o universo começa a respeitar sua caminhada. O destino começa a abrir portas, porque o código dos ricos ativa leis invisíveis. E uma delas é simples. Quem assume o próprio destino molda a própria realidade. Nada mais poderoso do que olhar para si mesmo e dizer: a vida está assim por minha causa. E isso significa que ela também vai mudar por minha causa. Esse é o momento em que o escravo interno morre e o imperador desperta. Você já reparou que os verdadeiros milionários raramente falam? Eles não gritam. Não tentam provar, não discutem com quem não entende. Eles sabem algo que o mundo ainda não aprendeu. Quem está no jogo para vencer não precisa convencer ninguém. Ele foca em agir. Os pobres espirituais, emocionais e financeiros, por outro lado, vivem na defensiva. Precisam validar tudo. Se importam com o que os outros pensam. Gastam energia demais discutindo no Instagram, julgando no Twitter, desabafando no WhatsApp. Enquanto isso, os ricos estão em silêncio, em disciplina, em construção. E sabe por quê? Porque a mente rica valoriza o foco mais do que a vaidade. O tempo é um recurso escasso demais para ser gasto com debates estéreis. Para um rico, cada minuto que ele gasta com distração
ele perde um tijolo da sua construção invisível. É por isso que você nunca vai ver os verdadeiramente grandes se justificando. Eles sabem o preço da energia. Sabem que enquanto o mundo se distrai, eles constroem impérios no escuro. E aqui está a chave. Você só começa a atrair riqueza de verdade quando consegue ficar em silêncio o suficiente para escutar sua própria disciplina. Disciplina é a linguagem que o universo respeita. Foco é o idioma dos milionários. Silêncio é o habitat da grandeza. Se você ainda precisa falar demais sobre o que vai fazer, talvez ainda não tenha começado. Os gigantes se movem em segredo, crescem em silêncio e explodem em resultados. Portanto, o próximo nível exige que você desligue o barulho, não para fugir, mas para se ouvir. Porque no silêncio você encontra as respostas que gritam dentro de você, mas que nunca conseguiram espaço porque você estava ocupado demais tentando provar algo para os outros. O despertar do imbatível. A virada final. Chegamos ao momento supremo, a hora de transformar toda essa jornada em algo que transcende o simples ritual e se torna um estilo de vida. Uma força que molda seu destino para sempre. Você já percorreu o caminho do imbatível, enfrentou seus medos, dominou seus pensamentos, cultivou hábitos poderosos e agora tem em mãos o segredo da verdadeira transformação. Mas o que faz um imbatível não é apenas a força que demonstra, e sim a profundidade do seu despertar. Aqui está a virada profunda. O verdadeiro poder está no controle absoluto da sua mente e emoções, na capacidade de transformar cada queda em aprendizado, cada desafio em combustível e cada silêncio em sabedoria. Você não é apenas alguém que resiste às tempestades. Você é a tempestade. Não espere que o mundo mude para agir. Seja a mudança. Crie seu próprio ritual diário, sua própria missão, sua própria identidade invencível. Eis o segredo final. O imbatível não busca a aprovação externa. Ele vive alinhado com sua verdade interior, sua essência, seu propósito. É aí que reside o poder inabalável, dentro de você. Agora olhe para dentro e faça essa pergunta que muda tudo. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Porque é aí, nesse silêncio, que sua verdadeira força nasce. Erga-se, reine, seja imbatível. Chave de ouro. Toda vitória verdadeira começa com uma decisão irrevogável, a de nunca mais se contentar com menos do que você merece. A virada está feita. O ritual está completo. A partir daqui, sua vida nunca mais será a mesma.